Olá, bem-vindos a mais este evento promovido pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, no Núcleo do Rio de Janeiro. Eu sou a Priscila dos Reis Ribeiro e estou tendo o prazer de estar junto com outros amigos, irmãos, irmãs, fazendo esse evento com tanto amor, onde a gente pode abrir as nossas redes sociais para ouvir dos indígenas, aprender, informar os nossos irmãos evangélicos e conscientizar acima de tudo, né? Porque muitos erros acontecem pela falta de informação, pela falta do conhecimento e principalmente pela falta de oportunidade de conversar com o próprio indígena. Então, hoje a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa. Eu tenho aqui participando nesse evento hoje a Cristina, a Aileen e a Agnes, que estão nessa equipe que está organizando, e como convidados nós temos o Carlos Tucano e a Carolina Camargo de Jesus, também chamada de Carolina Potiguara. São pessoas queridas que vão compartilhar conosco um pouco da sua vivência, um pouco da sua realidade, hoje falando dos indígenas, né, aldeados. Então o Carlos vai nos explicar, a Carolina vai falar sobre o trabalho dela também. Então, assim, a gente vai ter uma oportunidade única de estar dialogando e ouvindo a partir dos próprios parentes indígenas sobre as suas realidades. Eu estou muito feliz, agradeço muito a todos que estão nos assistindo e também a todos que estão aqui presentes. E aí eu gostaria, então, de passar, não sei que a Cristina, a Agnes e a Aileen querem fazer alguma saudação, fiquem à vontade. Estão tímidas. Mas vamos lá. Vou passar então aqui para a Carolina. A Carolina vai então fazer uma saudação e se apresentar. Carolina, com você, minha querida, seu microfonezinho. Tá fechado o seu áudio. Xandacaruca, boa tarde. Tchederera Carolina, eu sou do povo potiguara, remanescente. Estou vivendo, Tchecó, Niterói, estou vivendo atualmente aqui na cidade de Niterói. E estou muito feliz, Tchecó Porã, pá, eu estou muito feliz, tá? Por estar com vocês hoje. Vocês são meus irmãos, vocês são meus parentes, meus amigos de trabalho, de luta. E hoje eu vou fazer um convite a vocês, né, para a gente, nessa tarde, pensarmos e refletirmos sobre a história e a memória do povo do estado do Rio de Janeiro, a história da cidade do Rio de Janeiro. E graças aos povos indígenas que habitam essa cidade, vejam vocês, Guarani, Tucano, Guajajara, Potiguara, Pataxó, Puri, graças ao trabalho e às vozes, né, dos indígenas, que a cidade do Rio de Janeiro está revitalizando a história da cidade do Rio de Janeiro do ponto de vista indígena. Isso é muito importante, porque a gente vê muitos amigos, muitos parentes, muitas pessoas falando que tem uma ancestralidade, uma história indígena na sua família, né? E graças ao povo Maracanã, o povo da aldeia Maracanã, que ocupou com unhas e dentes, né, numa jornada utópica, né, índios, alguns em contexto urbano, universitários e aldeados, no ano de 2006, ocupando um antigo prédio que foi casa do Marechal Rondon de Darcy Ribeiro, né? Então, assim, graças à história dessas pessoas, desse grupo Maracanã, que a cidade do Rio de Janeiro volta o seu olhar, né, para a sua história, para a sua historicidade, a sua territorialidade indígena. E é graças a esse protagonismo, né? Nós fomos à frente, Priscila. Nós fomos à frente, ficamos alvo das grandes corporações de empreendedoras que queriam aquele espaço. E nós fomos revitalizar
aquele antigo prédio do Museu do Índio. Uma coisa utópica, o indígena saindo de dentro da aldeia, indo para lá ocupar o casarão, o antigo casarão. Então, nós estamos em 2021, veja você, foi no ano de 2006. E foi graças a gente fala muito que os ancestrais trabalham junto com a gente, né? Que a gente vai atrás de fontes históricas, os escritores indígenas vão atrás de fontes históricas, uns vão atrás da sua memória, da sua escrita. Hoje, Priscila, veja você, muitos povos estão fazendo a revitalização da sua língua ancestral, do seu povo. O povo Puri, o povo Tupinambá, eu estou ajudando no trabalho, junto com falantes, junto com antropólogos, fazendo o trabalho de revitalização, né? Revitalização de língua indígena. Então, a gente está assistindo indígenas na cidade, aí você vê um preconceito enorme que a gente enfrenta, né? Mas com a força de conselhos estaduais que hoje estão na cidade, graças ao trabalho desse grupo indígena, formado por indígenas, Potiguara, Guarani, né? Tucano, Carlos Tucano tem um trabalho fundamental nessa cidade, né? E outros companheiros, que isso é uma coisa muito séria, revitalizando a memória e a historicidade da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, que foi conhecida somente como ali a Baía de Guanabara, os franceses, Marie Peri chegando e falando, isso aqui é a Baía de Guanabara. Aí chega nós, né, tamoios, como ficou conhecido, os tamoios, falando que, revitalizando a história do povo tupinambá, né? E, enfim, isso suscitou uma série de produções até no âmbito acadêmico, né? No âmbito acadêmico, no âmbito das instituições, nós fomos para dentro das instituições, dentro dos órgãos governamentais, né? Para dentro, reivindicando a educação escolar indígena de fato, as políticas públicas voltadas para a população indígena. Assistimos aí, Priscila, Cristina, remexemos a memória, a história e ressaltamos, né, os povos indígenas, que são oriundos de diversas regiões do Brasil e são de diversas religiosidades. Uns são evangélicos, tem muitos indígenas evangélicos, umbandistas e uns que são do xamanismo, enfim, cada um possui a sua religião, mas estão em contexto urbano, é o que a gente está falando, né? E a gente está ressaltando aqui por uma questão de política pública, de inserção desses povos, que antes só vivia lá no passado, era uma peça de museu, né? Você falava, mas fulano mora na cidade, como é que ele pode ser indígena? E ele está lá, com artesanato, com o brinco, com a pintura, com o cocar, andando no ônibus, frequentando uma universidade, escrevendo um livro. Então, é isso que a gente falou isso no ano de 2006. 2006, nós estamos no ano de 2021. Né? 2021. Hoje nós temos, Cristina, até o trabalho dos indígenas chegarem à frente, por exemplo, à frente de uma pastoral ou à frente de uma igreja evangélica como pastor, é difícil também. A gente está assistindo esse fenômeno agora, dos indígenas, dentro das suas aldeias, né, que tem história de igreja dentro da sua aldeia, e indo à frente da sua comunidade, no chão da sua aldeia, e se tornando pastor evangélico indígena, e rezando na língua. Também um desafio enorme. Então, essa história
de apagar a nossa memória, a nossa história, a nossa língua, que hoje está sendo revitalizada. A gente está falando da língua indígena. Eu não falo em nome de 305 povos. Quem sou eu? Né? Eu tenho apenas 38 anos. Eu falo por conta dos meus ancestrais. E o meu trabalho como Carol, da Rede Grumim de Mulheres Indígenas, sou da associação, ajudei a formar a Associação Indígena Aldeia Maracanã. Eu acho que eu falo, Priscila, pelos meus ancestrais e pelo meu povo indígena, né? Que sofre muito preconceito, silenciamento, mas que possui uma beleza e um encantamento fundamental, extraordinário, né? E a gente está tendo a oportunidade de nós falarmos por nós mesmos. Nós somos os porta-vozes da nossa história. E é o nosso olhar, a nossa voz, que fala sobre essa história, que fala sobre essa memória. Então, por exemplo, Carlos Tucano, quando fala, como é a Baía de Guanabara? E aí os indígenas olham a Baía de... Eu já vi o Araçari falando, né? Interpretando em língua indígena a Baía de Guanabara. Né? Eu já participei de um toré maravilhoso na aldeia Maracanã, com a Purinã, com o Guajajara, com o Pataxó, e a gente tendo contato, a partir do nosso xamanismo, com a história dos nossos antepassados. É maravilhoso. E eles falando assim, Maracanã é a aldeia da Arara Amarela. Essa aldeia é nossa. Não estava escrito em livro nenhum. Livro nenhum. Foi graças à força do nosso toré, né? Muitos de vocês, às vezes, nem nunca ouviu falar de toré, estão ouvindo agora falar sobre o toré indígena, que é a nossa dança sagrada, que nós, quando tocamos o nosso maracá, a gente entra em contato com os nossos antepassados da terra. E ali naquela aldeia Maracanã, né, os índios estavam movidos pelo quê? Pelo um sonho utópico e pela uma força da ancestralidade. Tá? Uma força da ancestralidade, movimento espontâneo, Priscila. Movimento espontâneo, de uma força extraordinária, que marcou a história. Uma série de teses. Tem uma tese de doutorado aqui da Faculdade de Produção Cultural e Cinema da UF, o professor João. Hoje ele é diretor da Faculdade de Cinema aqui. Ele trabalha com Leonardo Guelma. Ele escreveu uma tese de doutorado de mais de 200 páginas falando sobre o processo de ocupação da aldeia Maracanã. Tem filmes, né? A França registrou a ocupação dos índios da aldeia Maracanã. Porque jovens, juventude, reivindicando uma revitalização de um prédio antigo. Em prol de quê? Né? Muito bom. Então, isso é muito bom. Hoje, Priscila, 2021, estou na cidade de Niterói, ainda trabalhando para o meu povo, para o povo indígena, para mim, enfim. É um trabalho maravilhoso. Eu acho que vocês, né, têm que se debruçar, sim. Tem que se debruçar, que é de muita riqueza mesmo, muito ensinamento, sabe? É verdade. É verdade. Muito obrigada por essas palavras. Obrigada, Carolina, por essas palavras. E é muito interessante a gente ter esse entendimento de que o Rio de Janeiro é território indígena, né? Na verdade, todo o nosso país, né? América Latina, a gente sabe disso. Mas, infelizmente, muitos sinais, né, da existência dos indígenas foram apagados. Por isso a importância da gente ter o direito à memória, porque isso é lutar pela justiça. E a Frente de Evangélicos luta pela justiça quando se propõe a estar ao lado dos indígenas na defesa dos direitos que já estão na Constituição, não é nada novo.
Tá lá, artigo 231, artigo 232. É só olhar a Constituição que vai ver que os indígenas têm os seus direitos à sua terra, às suas manifestações religiosas, linguísticas, todos os seus direitos garantidos. Então, a Frente de Evangélicos, ela quer ajudar nisso, a que os direitos que já estão garantidos por lei sejam cumpridos. Então, por isso, agora eu queria ouvir o Carlos Tucano. Ele é o cacique da aldeia Maracanã, ele vai se apresentar, dar uma saudação e falar conosco sobre essa realidade dos indígenas aldeados no Rio de Janeiro. Carlos, é com você. Priscila, muito boa tarde a todos. Yane Poteca da C. Carlos Tucano Amete. Foi massa yere teora, yere yana, massa ayutthaya, massa ugote. Meu nome é Carlos Tucano, do Aitiró. Eu estou aqui para falar com vocês que estão me ouvindo e vendo, meus amigos, trazer a minha história, a nossa história. Bom, já que você tocou na palavra evangélicos. O que é evangélico para mim? O que é católico para mim? O que é budista para mim? O que é messiânico? O que é tudo isso? Já ouvi falar. Por incrível que pareça, eu nasci muito longe daqui, como já falei fora do ar, a 6 a 7 mil quilômetros daqui do Rio de Janeiro. Nasci na reserva de Pari Cachoeira, no município de São Gabriel da Cachoeira, onde é muito distante, onde ainda o brasileiro, a maior parte dos brasileiros ainda desconhece a nossa região, a nossa floresta. Então, quando eu nasci e me criei, eu já tinha pessoas estranhas no meu lugar. Então, eram missionários que batizaram nós, como o nome de Carlos, Joaquina, Joaquim, José, Mateus, Gabriel, por aí foi. Então, eu me despertei um dia a curiosidade de conhecer este lugar que tanto me falaram. Então, eu lutei, comecei a minha luta desde cedo, com meus 19, 20 anos de idade. Hoje eu estou com 61 anos. Há mais de 40 anos que eu venho lutando pelo direito da causa dos povos indígenas. Não é minha causa, é a causa dos povos indígenas. Então, na minha região, nós somos 23 etnias diferentes, com línguas diferentes. A mais falada hoje é a nossa língua tucano, depois vem o balé e o baniwa. Cada qual com o seu segmento de etnia, os seus hábitos, as suas línguas, que a gente professa muito. Então, a nossa crença, sem ser religião, cada qual de nós temos crença, o que nós acreditamos. Na nossa língua tucano é Iepa Oacan. Iepa Oacan quer dizer o avô do universo, o criador, o nosso avô. Tem o Iepario, que criou o Doetiró. Iepa Sunin, terra, Sunin, neto da terra. Com essas palavras, eu fui criado no seio da minha comunidade indígena, que se chama tucano. Os tucanos são tidos como Iepá-maçã. Então, eu já nasci na época, as ideias já eram mescladas, falando de diferentes línguas. Nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso lado ser humano. O que é o corpo? O que o corpo é constituído? É constituído da vida, o sentimento do calor, do frio, da água, do ar. Cada qual com seus diferenciações para existir o nosso corpo. E o ser humano sente a água, o vegetal, não é vegetal, mas é a essência. Terra é uma essência para nós, no nosso sentimento. Nós temos o ar, é uma essência que nos faz respirar e transpirar as nossas vidas. Com esse sentimento que nós somos criados, não existia se eu fizesse certo ou errado, eu iria para o céu ou para o inferno. Então, isso nos causou uma série de confusão de ideias. Falta da palavra fé, falta da palavra espiritual, falta da palavra salvação. Nós pagamos caro a nossa história. Mas eu não condeno isto, mas eles levaram isto para nós. Então, isso nos criou
umas ideias desencontradas na nossa cultura, porque a nossa cultura é distinta, a cultura não veio do Ocidente, ela já existia. Nós estamos nas Américas, no nosso continente, segundo os historiadores, nós estamos aqui há 14 mil anos, não 521 anos, já estávamos aqui. Então, isso causou bastante estranheza para mim, particularmente, a minha vinda para cá. Nessa luta, eu convivi com várias etnias, como Chavantes, hoje eu convivo com os Pataxós, com os Guarani no Rio de Janeiro. Então, na minha região, nós criamos para que a gente pudesse ter uma instituição que nos representasse. Nós criamos chamada FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Criamos essa instituição para nos representar, para dialogar com o governo federal. Então, o que acontece? Porque nós não tínhamos, nós não éramos vistos, como você colocou ainda agora, a Lei 231, 232, da Constituição, que é em relação aos povos indígenas, antes era o 6.001, anteriormente, criado em 73. Então, nenhuma dessas leis saiu do papel. Então, para que houvesse na prática, nós tivemos que os jovens tiveram que partir para locais longínquos, como Manaus, Brasília, aqui Rio de Janeiro. Então, muitos de nós lutamos para que isso tornasse realidade. Essa foi uma das minhas razões de vinda ao Rio de Janeiro. Então, encontrei pessoas estranhas, que não tinham meu costume. Que é meu costume? A minha língua, o meu modo de ser. A minha fisionomia já chamava atenção. Então, o que acontece? Eu tive que me adequar na cidade do Rio de Janeiro. É difícil você chegar num local onde você não conhece ninguém, você não tem nenhum parente que fale a sua língua, que tenha seu costume, ter aquela receptividade. Então, foi difícil. Então, o que acontece? Como a Carolina acabou de colocar, o índio da aldeia Maracanã, entendeu? Então, o preço caro que nós pagamos, eu sei que cada qual tem como professar a sua religião, a sua crença, o seu Criador. Então, eu não vou discutir isso, não vou desfazer de ninguém, cada qual fala o que achar melhor, se é bem para todos. Porque como eu tenho os nossos líderes espirituais, que são os pajés, eu não sei onde eles buscaram essa palavra pajé. Pajé, em outras palavras, diríamos assim, charlatão, como eles escreveram em alguns livros. Então, era um mentiroso, o cara, em outras palavras, que eles tiraram, um falso, que pregava as mentiras. Então, isso que eles escreveram sobre nós. Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, trabalhei um pouco no Museu do Índio, 10 anos em Botafogo. Eu li vários livros, assisti vários filmes. A maioria não condizia com a verdade dos povos indígenas. Então, essa foi uma das razões de a gente levantar essa bandeira no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, de ter um espaço. O índio que vem de distantes lugares não tem espaço no Rio de Janeiro. Nós temos o Museu do Índio. O Museu do Índio não é do índio. Nós temos a Casa do Índio, que não é do índio. É para vir fazer tratamento de saúde, doenças específicas, especiais. Então, nós vimos aquele espaço abandonado há mais de 30 anos, lá ao lado do Maracanã, ao lado do Portão 13, abandonado, que foi criado a primeira instituição federal para tratar dos assuntos indígenas pelo Marechal Rondon. Ele que criou, estendeu a linha telegráfica na época, em 1910, em diante, atrás. Então, ele recebeu aquele prédio para transformar esse PICI de proteção ao índio até 1967, quando mudou para a Fundação Nacional do Índio. E o Darcy Ribeiro criou o Museu do Índio. Então, eu acredito que ele foi duas personagens que começaram a entender o índio, levaram essa imagem do índio para fora do país também, e para dentro. Começaram a escrever sobre os povos indígenas. Como o Darcy Ribeiro falou o seguinte, o trabalho mais importante que eu fiz na minha vida foi de ter criado o Museu do Índio para barrar o preconceito contra os povos indígenas. É isso que ele falou.
Então, eu acreditei que ele falou isso sim, porque o índio até hoje sofre discriminação e preconceito. Então, como faço parte hoje do Expo Religião, que é comandada pela dona Luzia Lacerda, eu acho que você deve conhecer, onde tem vários segmentos de religiosidade. Então, estamos sendo inseridos nessa comissão de religiosidade para me entender o que é um muçulmano, o que é um cigano, o que é um evangélico, o que é um protestante, o que é um católico, o que é um babalorixá, o que é pai de santo. Então, eu tenho tudo isso aí para mim é uma coisa nova. Então, o contexto urbano, dos povos indígenas em contexto urbano, é ponta de lança da floresta para a cidade, da cidade para a floresta. Essa é a nossa missão, né? Para saber do que se acontece nas grandes cidades. Porque aqui é uma sociedade muito difícil de entender. Até hoje não entendi muitas das coisas. Então, sociedade que tem muito e sociedade que não tem nada. Então, como eles falam do índio, o índio é economicamente pobre, culturalmente atrasado, sempre no sentido pejorativo. Então, nós estamos lutando hoje, Priscila, nós, povos indígenas, que somos tratados de contexto urbano, que vive nas grandes centros urbanos da cidade, como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília. Então, nós estamos saindo da vitrine, para não ser mais objeto de pesquisa. Então, em pleno século XX, no terceiro milênio, ainda querem saber quem é o índio, cadê o índio? Entendeu? Quando chega aqui agora, quando se fala do índio, eles falam do índio lá de 521 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Então, ele viu os índios todos esbeltos, fortes, sorrisos bonitos, fortes, né, para os trabalhos. Então, a palavra dele é o seguinte: eles são muito alegres, são muito gentis, mas não tem rei, não tem lei. Então, essas cartas que eles começaram a se confidenciar com o rei de Portugal e com o Papa. Então, essas coisas não fez mudar, porque nós não tínhamos essa coisa de ser escravos, de ser mandados, nós não tínhamos horário, nós tínhamos o tempo. O tempo era o nosso horário, não tinha hora para fazer aquilo, deixar de ser fazer aquilo e ser punido. Não. Nossa história é totalmente diferente. Então, o que acontece? Hoje, temos aqui nessa Constituição agora, que é da Constituição de 88, nós éramos até tutelados. O que é tutelado? Tutelado é o de menor, um deficiente que não tem responsabilidade, quem deveria responder por ele era a União, o governo federal. Então, nós não tínhamos capacidade de reivindicar nada. Então, a partir do momento de 88, da Constituição de 88, passando para 231, 232, nós começamos a ter autonomia. A autonomia que não é total até agora. A autonomia que é negada. Todas as a gente quer fazer certas coisas, mas não pode. Sempre alega que não pode atender, porque não é dinheiro e o governo não tem dinheiro. Isso que eles falavam. Pior ainda quando a gente vai falar de demarcação de terras indígenas, não tem dinheiro. Só temos hoje para aquilo, para saúde também não tem. Então fica uma questão política defasada em relação aos povos indígenas. É verdade. Não tem benefício de nada. Então eu vejo nesse aspecto, Priscila, é muito triste essa autonomia que a gente busca. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, né, nesse período, há 30 anos e pouco, o primeiro ECO 92, busca de autonomia, que foi negado. Tivemos Rio Mais Índio também, autonomia negada. Cadê o direito dos povos indígenas? 2.000 lideranças indígenas no Rio Mais Índio, mais de 2.000 lideranças indígenas espalhadas aqui no Rio de Janeiro. Então, só fizeram falar, e as autoridades não nos receberam, não acataram a nossa reivindicação. Eu falei para a cúpula, Priscila, para a cúpula de preparo do Rio Mais Índio, no Itamaraty, lá apareceu no telão o branco, o negro e o asiático. Aí eu perguntei: cadê o índio? Já que vocês vieram fazer a Rio Mais Índio aqui na nossa região. Não tem isso, para mim não é válido. Então, todo o pessoal da ONU, que era constituído pela ONU, o japonês que estava comandando a missão,
Nós não temos muito conhecimento ainda sobre os povos indígenas do Brasil. Nós vamos procurar aprofundar esse assunto. É Foi a resposta verdade. que eles me deram. Eu fiquei muito triste, muito contrariado com isso, entendeu? Porque o índio sempre fica no último plano, em todos os sentidos. Então, parece que a gente vive mendigando com o pires na mão, pedindo as migalhas. Nós não queremos migalhas, nós somos os primeiros brasileiros dessa nação, É verdade. primeiros originários, primeiros habitantes dessa região, deste continente. Entendeu? É isso que eu vejo, por isso que foi uma das razões que a gente criou a Associação Indígena Aldeia Maracatu aqui no Rio de Janeiro, e criamos o Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu sou presidente em contexto urbano. E isso eu falo com toda clareza, com toda segurança, não é uma história que eu inventei, não é que eu vivi, vivo, vou viver. Então, eu quero hoje, Priscila, que seja visto com clareza, seja evangélico, católico, seja quem for, de qual segmento for, que eles ajudem a nos pensar, a respeitar mais, respeitar, criar esse elo de entendimento, esse elo de conhecimento. Então, temos que construir, a partir de agora, o índio do presente para o futuro, preparar o futuro, capacitar os povos indígenas. O que eles podem ser beneficiados, se é que existe benefício para os povos indígenas. Seu Então, Carlos. nós não queremos essas coisas de favores, nós queremos o direito de existir, de viver melhor, É com dignidade. verdade. Carlos, é isso, essa questão que você colocou sobre essa questão da luta indígena, né, que é uma luta real e já existe desde o início da história desse país, né? É muito interessante para a gente poder também falar um pouco, para a gente encaminhar para a próxima pergunta. A Agnes vai fazer a pergunta, eu acho que é para Carolina. Carolina, você está aí, minha flor? Vamos lá. Sim, nós temos aqui uma pergunta para a Carolina, que é justamente qual é o maior desafio, ou os maiores desafios, da luta indígena com a juventude aldeada e no contexto urbano, na sua opinião, Carolina? Então, importante a pergunta, Agnes. Eu faço um trabalho com a juventude aldeada Guarani. E hoje eles estão fortalecendo a juventude Guarani de Angra, Paraty-Mirim e Maricá. Eles estão revitalizando a escola Guarani, né? Então, inserindo a língua Guarani, eles estão fortalecendo a língua, estão sendo que protagonismo é esse que eles estão fazendo? Eles querem ser protagonistas, né? Eles estão assistindo na mídia o índio sendo inserido, né, nas políticas públicas, o jovem. E eles querem construir alguma coisa. Os Guarani estão fazendo o trabalho de revitalização da sua escola, né? Inserindo essa escola bilíngue, construindo escola pública, né? Escola pública bilíngue, que é assim, é um projeto, Agnes, que estava na gaveta, escuta bem, estava na gaveta do governo brasileiro. O governo brasileiro, em tese, está escrito lá na Constituição, que a educação escolar indígena ela é bilíngue e intercultural. Na década de 80, veio a década de 90, e só agora que essa escola bilíngue, intercultural, que o índio pode ser o professor, o oficineiro, né? Pode estar inserindo os conteúdos na escola, praticando esporte, filmando, eles filmam, fazem oficina de vídeo, produzem cinema, fazem escrita literária para a juventude. Só agora, Agnes, que eles estão conseguindo, né? Era uma coisa que estava na gaveta, que o governo prometia, e as secretarias de educação, as secretarias de cultura estão fazendo esse trabalho. Então, hoje eles estão inseridos em cursos de extensão, construindo, eles estão fazendo parte, construção de projeto político-pedagógico das escolas, né? Fazendo essa questão dos conteúdos
eles gostam muito do esporte, da dança, do canto e do artesanato, ali naquele cotidiano escolar. Então, eles estão trabalhando com isso. E a juventude não indígena é muito legal também, Agnes. Eles gostam de trabalhar com grafismo indígena e gostam de pesquisar sobre a medicina indígena, adoram medicina indígena. Conversar com o Pacari explicar o que é capiaruanda, o que é ayahuasca, né? O que é a jurema, o que é a medicina dos encantados. Eles adoram essa parte mais da cosmogonia, da psicologia indígena e do grafismo, da pintura, da arte, do grafismo indígena. Eu fiz um trabalho, Agnes, com os não índios, lá de Juiz de Fora. Eles são estudantes de arquitetura e designer, dessa área de web designer, né? De moda. E eles estavam querendo temas para a arte, né? E estavam olhando ali os índios, Funiô pintando as meninas, o corpo, e perguntavam. E o índio foi e falou: olha, a gente faz uma tatuagem usando o genipapo, usando o urucum. Eu acho que ela congelou. Eu acho que a Carol deu uma congelada aqui. Negócio de problema. Voltou. Encontrou na arte indígena, uma fonte de inspiração e foi. Então, a gente estava em Juiz de Fora com os estudantes jovens de arquitetura não indígenas, que ficam visualizando a cultura indígena na cidade e gostaram da arte indígena. E tiveram essa arte indígena dos Funiô, as pinturas, como fonte de inspiração e produziram uma parede linda, com cores, e pegaram. Nós ensinamos para eles, eu, Carol Potiguara e os Funiô, lá em Juiz de Fora, juventude, 18, 19 anos, 20 anos, eles curtem rave, né? Estudam para ser engenheiros, arquitetos, e não estavam mais aguentando aprender somente a cultura do estrangeiro. E quando viram a beleza e a arte indígena, ficaram encantados com essas formas geométricas que a gente desenha. E eles fizeram um tapete, escolheram um tecido, fizeram assim, um mutirão de jovens, mais de 20 jovens, e depois um foi lá e pintou, fez um painel assim, de um muro, né? Um muro dentro de um centro cultural na Universidade de Juiz de Fora, dentro da Faculdade de Arquitetura, né? Que eles trabalham com as artes, tem como inspiração a moda, e eles ficaram visualizando o nosso artesanato, ficaram ouvindo a música indígena, também outra coisa que o jovem adora, é a música indígena, né? Perdão. Nada, sem problema. Pode falar, querida, estamos te ouvindo. A dança circular, essa dança que a gente faz, sabe a dança? Então, os jovens adoram dançar música indígena,
adoram a dança circular, o encantamento do toré. Eles adoram. E depois eles fazem trabalho com pintura. Aquilo já ocupa né, a cabeça deles, eles entendem. Essa parte de dança, essa parte da música dos índios, da arte, do artesanato. Eu trabalhei com jovens em situação de vulnerabilidade social, que não tem recurso econômico nenhum, de favela, né? São excluídos socialmente. E nós ensinamos a eles a fazer artesanato para ocupar a cabeça, né? Para não deixar que eles pegassem esses recursos, né, da sociedade criminosa. E a gente ficou ali ensinando para eles as sementes, as árvores, né, que tem árvores que são sagradas para nós e que estão na cidade, como o genipapo, o urucum, o pau-brasil, né, o açaí, e ficamos ensinando para eles, né, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, a trabalhar com artesanato, essa coordenação motora que a gente tem, de ficar trançando, né? E ocupando ali o espaço, a cabeça deles. Então, Agnes, eu já desenvolvi muitos projetos nesse sentido, assim, com a ONG, né? A ONG, para trabalhar com a arte, para eles produzirem alguma coisa. Aí eles, tia, produz cores com a terra? Que tipo de terra é mesmo? Existe essa terra que os índios buscam para produzir tinta? Então, isso... Que maravilha esse projeto, Carol. Que coisa linda. Ocupa a cabeça dele. Uma riqueza maravilhosa. A Cristina tem uma pergunta para o Carlos. Cristina, minha amiga, faça a sua pergunta. Carlos, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, mais sobre a aldeia Maracanã, né? Eu acho que esse espaço, né, ele é um espaço muito importante, né? Esse casarão onde está estabelecida a aldeia Maracanã, ela tem uma história muito bonita, né? Uma história né, de valorização, né, dos povos indígenas. Então, é um espaço importante, né? E a importância de ser conquistado, ocupado, né? No momento que essa casa ia ser demolida, né? Eu me lembro que em período antes da Copa, né? Copa do Mundo, esse casarão seria demolido para se tornar um estacionamento para o Maracanã. E a resistência indígena, né, ocupou esse casarão, né, contra todas as ações, né, que colocaram a polícia, né, tentaram desocupar por força, né, e houve essa resistência indígena. Então, esse espaço ele se mostra como um espaço importante de resistência. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre toda essa luta, né, de resistência a essa intervenção, essa tentativa de desocupar esse espaço, e o que ele representa atualmente para as novas gerações. Boa pergunta, Cristina, tudo ótimo. Cristina, quando a gente viu, antes dessa nossa chegada à aldeia Maracanã, hoje chama futura aldeia Maracanã, a gente já vinha discutindo isso desde 2003, 2004, 2005. Mas só que sempre vazava as informações, os índios estão vindo invadir prédios antigos, prédios vazios, né? Então, como eu fiquei durante 10 anos no Museu do Índio, eu conheci várias etnias chegando aqui no Rio de Janeiro, sem espaço para trabalhar, sem espaço para mostrar sua cultura, né? Cultura que eles têm, cada etnia, né? Então, nós começamos a ter pequenas reuniões, encontros entre nós. Então,
2004 avançou bastante, 2005 avançou bastante nossas discussões. Então tivemos, como eu sempre participei de eventos nas universidades públicas e federais, estadual como a UERJ, né, que sempre foi parceira, para a gente discutir, já que ela tem comissão pro índio, e o José Ibaba Bessa é um grande amigo meu, que eu conheci em Manaus, quando ele dava aula lá no Universidade do Amazonas, e acabou vindo aqui para o Rio. Então, eu comecei a ter essa visão, essa visibilidade de que a gente poderia ter um espaço para nós. Então, teve o evento chamado sobre o Movimento Tamoio. Nós temos estudos sobre as Américas, professora doutora Tereza Turíbio. Tem vários da Proepera, esqueci o nome dela agora, da religiosa Carolina, sabe quem é, de que eu estou referindo. Então, criamos essa discussão. Então, dia 20 de outubro de 2006, formado por 17 etnias, assim que terminou o evento, nós fomos lá caminhando, até chegar a porta tudo trancado, nós chegamos lá, entramos numa brecha que estava aberta, só colocado com alguns galhos de madeira, de árvore. Chegamos lá. Então, os guardas nos receberam muito bravos, e estavam armados. Aí, o nosso amigo Américo Pereira, que o Nhandeiro tem um bom lugar, já faleceu, indigenista e sertanista, escritor, jornalista. Ele disse: não, vocês não vão brigar com eles, eles estão retornando para a casa deles. E assim chegamos. Em 2006, 2007, começamos a desenvolver o trabalho, mostrando artes, artesanato, grafismo, modo de ser, promovendo palestra, e sempre cobrando do governo do Estado, através das suas instituições, como direitos humanos, onde ele debate muito a questão de religiosidade, questão de honra, como é da prefeitura. Então, nós nunca fomos atendidos. Então, nós sempre recebemos batendo porta na nossa cara. Aí chegamos até com o vereador para pedir um apoio nosso para nós. Sabe o que ele nos disse, Cristina? No momento, nossa prioridade é o negro. Quer dizer, para ele, o índio era invisível, continua invisível, né? Isso foi chato. Então, levar a porta na cara é muito ruim. Nós estávamos focados nisso. Então, o que acontece? Então, a nossa encontro oficial de todos os organismos governamentais do Estado do Rio de Janeiro chegou em abril de 2012 para conversar com a gente. A única instituição que não foi a Secretaria de Esportes. Ele não era interesse de dialogar com a gente, ele já tinha esse plano. Então, quando o Brasil foi anunciado em 2010 para sediar a Copa do Mundo, então começaram a nos perseguir para não sair dali, inclusive a prefeitura, né? O atual prefeito que está aí hoje, ele era prefeito, né? Então, continuamos existindo, conversamos bastante. Então, como falei no início do Rio Mais Íntimo, eu falei para o grupo. Eu já tinha sido eleito o cacique da aldeia Maracanã em 2010, né? Eu chamei o grupo e disse o seguinte: nesse ano de 2012, até a cúpula mundial de chefe de Estado estará presente aqui no Rio de Janeiro. Até aqui o governo não vai mexer com a gente. Depois que ele sair, ele vai mexer com a gente. E dito e feito, ele mexeu com a gente. O governo do Estado do Rio de Janeiro comprou a área toda de 14 mil metros quadrados, incluindo o antigo Museu do Índio, por 60 milhões. Pronto. Em julho de 2012, ele comprou o prédio para transformar no estacionamento, como você colocou agora. Para fazer não só estacionamento, como fazer shoppings, lanchonetes, tudo. Então, aí começou a acalorar a discussão. Então, as pessoas que se diziam que estavam defendendo nós, iam para Brasília para dizer que estamos levando os problemas para a defesa da criação da aldeia Maracanã. Isso só era o telefone sem fio. Fazia de conta que conversava na nossa frente, mas o telefone não estava comunicando nada. É isso que aconteceu, Cristina. Então, o que acontece?
Então, o Ministério Público, como a Defensoria Pública da União, fez junto com o DPE, Defensoria Pública do Estado, fizemos uma discussão para saber o que estava acontecendo. Aí começou a nossa peregrinação. Quem que poderia ajudar a gente? Não tínhamos quase ninguém. Então, nos esforçamos bastante de conversar com todos. Então, a primeira tentativa que a gente teve, Cristina, lá foi com a segundo Tribunal Regional Federal, com a desembargadora Maria Helena Cisne, ela que estava com o papel na mão para assinar para demolição. E a nossa petição estava na 8ª Vara Federal, lá com o desembargador Peçanha. Então, tentamos conversar com todos eles. Então, o que a Maria Helena Cisne disse para mim e para outro companheiro nosso? Nós estávamos acompanhados com o defensor público da União, do doutor André Odargi, que estava junto com a gente. Aí ela nos disse o seguinte: para que vocês querem aquele prédio velho caindo aos pedaços? E eu não vi nada de interessante. Aí o defensor disse o seguinte: Excelência, eu vi isto, mas só que eu entrei lá dentro para conhecer eles e mudei de ideia. A senhora poderia fazer a mesma coisa. Então, ela não atendeu o nosso pedido. Em dezembro de 2013, aliás, de 2012, ela derrubou os 2 liminares que mantinha a nossa presença e o prédio que mantinha de pé. Ela derrubou. A primeira tentativa, Cristina, foi horrível. Eles chegaram 40 homens, dia 12 para 13 de janeiro de 2013. 40 homens armados para nos expulsar. Só que eles estavam sem mandado de emissão. Não tinha nada. Então, eles ficaram 12 horas nos cercando. E a sociedade começou a chegar para dar apoio a gente. Então, nesse período de janeiro de 2013 a março, até 20 de março de 2013, houve intensas negociações, mas não houve atendimento. Então, quando foi no dia 15 de janeiro de 2013, começou a chegar os direitos humanos, comandada pela doutora Nelma Azeredo, que era subsecretária do Zaqueu Teixeira da época, dos direitos humanos. Então, ela disse assim: nós queremos que vocês vão se retirar daqui, vocês vão para um lugar, nós vamos pagar aluguel social. Aí eu disse: doutora Nelma Azeredo, nós não estamos pedindo aluguel social de R$400. Nós queremos que vocês nos restaurem esse prédio para que a gente possa estar trabalhando dignamente, que estamos fazendo. Isso não nos interessa. Então, ela deu 72 horas para nós cair fora do lugar, né? Então, se mudasse de ideia, que a gente desse resposta em 72 horas. Não deu 72 horas, não passou nem 5 horas, nos chamaram para uma reunião com o secretário, com todo mundo, com todo o secretariado, com seus advogados, com todo mundo. Então, o secretário nos ofereceu novamente aluguel social, que a gente retornasse para a área de origem, não sei o que mais. Aí eu disse: secretário, não vai dar para fazer isso. Então vamos escrever juntos o projeto aqui. Aí eu pedi licença do secretário, disse: secretário, o senhor me dá 10 minutos que eu vou consultar meus companheiros aqui. Então, como a gente estava com advogados lá fora que não puderam entrar, ele disse assim: outro cacique, você não vai escrever nada, você só vai ouvir. Diga para ele escrever. Então, aí eu voltei para a sala e disse: secretário, o senhor vai escrever o projeto e nos envie. Em menos de 24 horas, Cristina, ele nos levou na aldeia Maracanã a proposta assinada por ele, pelo Zaqueu e pelo governador Cabral. Um dos itens é criação do Centro de Referência da Cultura Viva dos Povos Indígenas e criação do Conselho Estadual de Direitos dos Povos Indígenas. Está bem claro. Eu recebi, eu disse para todo mundo, frente à imprensa internacional e nacional: eu não estou vendendo a aldeia Maracanã, simplesmente eu estou assinando a carta de recebimento da proposta do governo. Assim foi feito, mas ele não quer ouvir. Então, entre esse período, Cristina, a aldeia Maracanã ela se transformou no maior epicentro social do mundo, onde todos tiveram
todos presentes, vieram até da Europa, dos Estados Unidos, a imprensa toda mundial estava aí presente. Então, a única coisa que eu não esqueci, Cristina, foi a Escola Mirim de samba aí da Mangueira, foram tocar para nós. Eu pensei que o prédio fosse desabar, mas não desabou, ela aguentou. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, foi uma luta intensa, Cristina. Até a nossa desintrusão no fatídico dia 20 de março de 2013, onde nós fomos retirados à força. Os que tentaram resistir não aguentaram nem até meio-dia, também foram retirados na mar. Eles eram 200 homens fortemente armados, 40 viaturas no ar. E nós éramos 30, com maracá na mão, cantando e dançando, resistindo. Mas mesmo assim não houve respeito. Não tivemos quem nos ajudasse. Nem o organismo da esfera federal não ajudou em nada. Na época, também falamos até com esse rei da Holanda hoje, para que ele nos ajudasse. Eu tive que usar até camisa de laranja, Sidolf era jogador do Botafogo, para ver se ele levava até o rei, para conversar com ele, para interferir nessa situação terrível. Até a FIFA entrou no meio e o governador disse que era a pedido da FIFA para demolir os prédios, para transformar em estacionamento. E a FIFA negou, dizendo que nós não fizemos pedido nenhum. Isso é problema do governo local, não é nosso. Então, tivemos também a visão do CREA, dos engenheiros do Agostinho, do Agostinho Guerreiro, que era presidente do CREA. Ele disse: não, esse prédio não vai afetar nada, está mais de 50 metros, o prédio está ótimo. Mesmo com esses laudos, o governo não atendeu, não se sensibilizou com a nossa reivindicação. Simplesmente ele disse o seguinte, Cristina: nem 1.500, nem 1.600 daquilo nunca foi a aldeia Maracanã. Então, o que acontece? Nós tivemos que sair, foi demolido uma parte, e o prédio, os nossos ancestrais nos ajudaram que o prédio fosse não demolido. O único prédio que ficou de pé foi o antigo Museu do Índio. Então, nossos ancestrais nos atenderam, e os caras que fizeram isso com a gente pagaram caro. Então, isso foi ajuda da sociedade. Com isso, até as escolas que estavam ali por perto do Maracanã iam ser demolidas. Não sei se você se lembra, porque todo mundo se juntou a favor da gente. Então, sou o governo que não entendeu a nossa posição, sou o governo que não quis saber de nada. Então, hoje, o prédio está de pé porque ela foi tombada pelo INEPAC, reconhecida pelo negócio da cidade do Rio de Janeiro. Ela não pode mais ser demolida. Então, a abertura da renegociação foi no mês de julho, do final de julho do mesmo ano, com a nova interlocutora da cultura, que foi a Adriana Ratti. Então, os companheiros que não quiseram negociar reinvadiram de novo. Aí não teve mais negociação. Eles estavam prestes à reconstrução do antigo Museu do Índio. Isso não foi à frente devido a essa interferência. Eu não sei se foi ignorância, ou falta de informações, ou falta de humanidade, e ficamos no prejuízo até hoje. O prédio está lá em ruínas. Aí houve a Copa do Mundo, houve as Olimpíadas, houve a Copa América, se passaram. Então, a imprensa mundial me convidou para assistir à partida da Copa do Mundo, na inauguração do estádio, para ver qual era a minha reação. Fui lá assistir o Brasil e Inglaterra, mas não me deu uma sensação boa, mas eu vi muita gente lá. O que acontece? Então, abrimos outra discussão com a nova secretária, mas só que ela disse assim: eu vou dizer para o secretário, para o governador, que eu fracassei na negociação com os povos indígenas. Eu vou jogar toalha no chão. Aí eu disse para a secretária de Cultura, eu disse: secretária, não joga essa toalha, porque uma hora a gente pendura em algum lugar, que uma hora a gente vai precisar dessa toalha. Então, foi feito um convite especial para ela conhecer índios de aldeias.
Então, a primeira vez ela foi viajar com a gente, formado por um grupo dela, comigo e mais um indigenista, para o Xingu, lá no Guarupi. Nós fomos lá na aldeia do finado cacique Aritana, do Javalapiti. Chegamos lá, conversamos, explicamos tudo sobre o que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no antigo Museu do Índio. Estivemos também em Cuiabá, nos Jogos também Olímpicos Indígenas, em Cuiabá. Reunimos lá na Oca dos Saberes Indígenas, onde todas as lideranças indígenas se reuniram para ouvir a gente qual é a nossa intenção de manter aquele prédio de pé. A própria secretária explicou, eu expliquei, e tinha mais de 2.000 atletas indígenas. O Marcos Sereno, que é um antigo amigo meu, ele me chamou na frente de todos. O Carlos Tucano está aqui presente. Ele veio pedir apoio de nós aqui, de vocês, que ele está lá sozinho lutando pela manutenção do antigo prédio do Museu do Índio. E assim foi feita a história. Nós caminhamos bastante, Cristina, entendeu? Foi um sacrifício muito grande, até hoje está sendo para nós. Então, até a criação desse conselho, a criação que estamos tendo hoje, que a Carolina está colocando agora, sobre o trabalho dela nas aldeias, é importante. Então, essa foi a nossa história da aldeia Maracanã, que até hoje continua, porque nós queremos aquele prédio restaurado. Nós já fizemos, já entregamos os planos, os projetos, os valores, tudo para o governo do Estado, como sempre costumo falar. Nós, indígenas da aldeia Maracanã, nós fizemos tarefa de casa. Falta o governo fazer a tarefa dele, cumprir e renovar o que ele falou. Porque não partiu da gente, partiu dele essa proposta. Está escrito e assinado por ele. Nós temos todo documentado, Cristina, entendeu? Então, nós continuamos dialogando ainda, ninguém desistiu. Eu só vou ficar em paz no dia que restaurar aquele prédio, onde vão estar os grandes pajés, líderes que ainda restam no país, para dar suas palestras, sua espiritualidade, sua experiência. Sim. Apesar que nós não temos mais pajés, maioria. O nosso pajé, que era mais famoso, faleceu há 2 anos atrás, o pajé Sapaim, do Xingu, entendeu? Ele, o cara que andava muito peregrinando pelo mundo, mostrando a espiritualidade indígena do Brasil. Então, é uma luta incessante. Nós já levantamos, Cristina, também os valores, através dos arquitetos, o valor que seria elétrico, hidráulico, montar uma oca ao lado do prédio, porque lá em cima não podia, porque tem que manter o prédio como estava antes. Então, é muita coisa que está em jogo ainda, Cristina. Eu ainda sonho com esse prédio reformado, vai ser uma coisa linda. Vai ser lindo. E ter uma referência dos povos indígenas, não é do Carlos Tucano, não é da Carolina Portugal, é uma coisa universal para todos os povos indígenas. Então, onde vai ser discutido os temas temáticos dos povos indígenas e criar novos líderes indígenas, porque estamos faltando líderes indígenas agora, ter essa formação, essa visão ampla. Sim. Como a Carolina colocou muito bem, ingressar nas universidades, nós precisamos ingressar nas universidades. Precisamos ter hoje nossos desembargadores, nossos juízes, nossos advogados, nossos administradores. Então, isso é necessário. Nós hoje precisamos acompanhar a tecnologia, não podemos ficar distante, porque se a gente ficar distante, a nossa cultura morreu. É verdade. Então, essa é a nossa visão. Então, Cristina, não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que a Cristina tem uma pergunta para a Carol também, para a Carolina. Não é, Cristina? Fique à vontade, minha amiga. As perguntas são muitas, né? A vontade que a gente tem de ficar conversando a tarde toda, né? E, assim, essa história é muito bonita de luta, né? Da aldeia Maracanã. Fico encantada, né? Sabendo mais detalhes, mais pormenores, estou encantada. Eu queria perguntar para a Carolina sobre... Né? Você contou um pouco do seu trabalho, né? Na escola, né? Indígena, escola bilíngue, né, alfabetização em linguagem indígena. Na legislação, né, da educação brasileira, atualmente, prevê que as escolas, né, todas as escolas, né, na educação básica,
tenha inserção sobre história indígena, cultura indígena, né? Da mesma forma, também sobre a história da África. Então, eu queria que você falasse um pouco de que forma, né, você vê que pode contribuir para que as escolas incorporem sobre a história da cultura indígena, né? Que projetos e que ideias você pode dar, né? E coisas que já possam estar acontecendo sobre essa implantação de fato, né? De forma efetiva nas escolas sobre a cultura indígena. Isso. Tá sem som. áudio. Carol, acho que seu microfone tem que abrir aí. Não sei se está com algum probleminha. Oi. Sim, alô. agora foi. Então, de fato, esse é um tema importantíssimo. Eu trabalho com isso, Cristina, sobre essa implementação, né, de fato, da Lei 11.645 nas escolas não indígenas. E de que forma isso acontece? Né? A gente tem investido muito nisso, junto com o trabalho na Secretaria de Educação de Maricá, com outros professores, tem tido essa interlocução comigo sobre como trabalhar com a inserção da temática indígena e dos conteúdos indígenas dentro das escolas, né? Olha, e são muitas escolas, não são só escolas públicas. Você vê, até nesse mês de abril, até as escolas da Barra da Tijuca, do Rio, de Ipanema, dedicaram uma semana de trabalho sobre os conteúdos e as temáticas indígenas. Produziram, e os jovens estão estudando sobre essa questão territorial, né? Que povos são esses? Ocupam que territórios no Brasil? Na região do Sudeste, na região do Mato Grosso, Brasília, Nordeste. Quem são? Quantos são? Que línguas falam? Que história é essa de tronco indígena, tronco tupi, tronco aruaque, né? E músicas indígenas, línguas indígenas. Então, as professoras estão trabalhando, se aprofundando nesses conteúdos que se tem sobre os povos indígenas, sobre dados, a população viva, os falantes das línguas indígenas, como está a situação da saúde dos indígenas. E assim, um ponto que destacou, né, que destaca, é um ponto polêmico, Cristina, mas que é a questão da defesa dos territórios, né? Que é um ponto extremamente polêmico dos territórios indígenas, a demarcação de territórios, essa presença das hidrelétricas, das mineradoras, a relação com os garimpeiros, como é que o indígena defende a sua terra, esse limite territorial entre cidade e terra indígena, como é que demarca uma terra indígena. Então, assim, um papo antropólogo, de antropologia, e os jovens estão estudando sobre isso, né? Estão reivindicando a sua historicidade, né? Estão dizendo, realmente esse Brasil é indígena, né? É um Brasil que se conhece a partir do território indígena. Onde é que está o povo tucano? Onde é que ele habita? A nascente do rio. O povo potiguara, que ainda vive, né, do subsídio da pesca do rio, do mar, né, do pescado do mar, ainda vive do pescado do rio, ainda caça peixe, ainda caça camarão, ainda vive de cipó para poder fazer o artesanato. Um povo humilde, vive da produção da farinha. Então, eles querem saber dessa sustentabilidade indígena, dessa sobrevivência. E, assim, de fato, essa Lei 11.645, ela vem acontecendo, né?
a gente assistiu um retrocesso muito grande e silenciou a história dos povos indígenas, né? Quis silenciar lá e dizer que, bom, isso aí é uma história do passado. Mas, graças à força do ativismo, né, dos indígenas, dos líderes que estão à frente, né, graças até ao trabalho, eu acho que a gente tem que respeitar muito o trabalho dos indígenas que estão no Rio, reivindicando a história, os indígenas que estão em Brasília, tem muitos indígenas que estão em Brasília que estudam lá na UNB, e eles estudam, e esse trabalho, esse fomento de pesquisa, né, o trabalho do Gerson Baniwa, que trabalha sobre a educação escolar indígena, o trabalho da Eliane Potiguara, isso tudo, Ailton Krenak, né, que fala da mitologia, que fala de fato, né, não é esse índio folclorizado, fala de fato da realidade. Eu sou uma mulher indígena, né? Eu sou uma mulher, respeito a minha historicidade, a minha religiosidade. E, como mulher indígena, eu tenho como contribuir como uma mulher indígena. E, assim, eu tenho um ativismo, Cristina, muito forte, né? E estou junto, fortalecendo outros irmãos de outras religiosidades, né? E fortalecendo essa territorialidade. E não é um papo meu filantrópico, não é uma coisa assim, sabe? É uma coisa fake, né? É uma coisa assim, é de fato mesmo, porque meus parentes, meu povo, minha origem, dependem do nosso trabalho, né? E o Brasil, ele é indígena, né? E os professores, hoje, Cristina, muitos professores estão investindo na área de formação, toda essa área de formação, de educação escolar indígena, de língua materna. E que conteúdos trabalhar nessa língua materna? Eu dediquei 1 ano da minha vida para escrever uma dissertação de mestrado sobre o trabalho dos professores indígenas potiguara. Um trabalho lindo. Uma língua materna que morreu por conta de uma colonização fortíssima dos portugueses. E os potiguaras, coitados, não tiveram como sobreviver com a língua. Então, hoje, na década de 80, que tiveram que se levantar os líderes indígenas potiguara, os professores potiguara, para revitalizar a língua potiguara, que é o tupi antigo, né? Eles não pegaram uma língua de empréstimo, que é o Nhangatu. O Nhangatu, que é o catu-ipó, essa língua, que é a língua geral amazônica, muitos índios pegam a língua geral amazônica de empréstimo para poder ter uma língua indígena materna. Mas o potiguara escolheu o tupi antigo, né? E hoje as crianças, olha só, as crianças, na fase de educação infantil, no ensino fundamental, estão trabalhando na escola básica com o ensino da língua. E isso foi um trabalho que eu dissertei aqui na UFRJ, no Museu Nacional, né? Que coisa linda, gente. Nossa, que riqueza, Carol. As pessoas precisam saber disso, né? Porque tem muita gente que nem sabe que esse trabalho, né, de letramento nas línguas indígenas tradicionais existe e é amparado por lei. Isso é um direito garantido por lei. É isso que é importante a gente dizer. A gente não está defendendo uma coisa que alguém tirou da cabeça. Não. É um direito dos povos indígenas do Brasil garantido na Constituição, que eles tenham acesso às suas línguas nativas. Isso é muito importante da gente saber. Eu acho que tem mais uma pergunta. A gente já está se aproximando do fim? Isso. A Agnes tem mais uma pergunta. Carol, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, que dá para ver um pouquinho no seu Instagram, lá nos Estados Unidos, no Instituto Smithsoniano.
contar o que foi, assim, o que você foi fazer lá, o que você encontrou lá, como é que funcionou essa relação e o que você achou de mais interessante nessa viagem. Olha, Agnes, é maravilhosa. A viagem que eu fiz à Smithsonian, né? Ao FRJ, depois do incêndio, do fatídico incêndio, a UFRJ foi convidada, teve um apoio, uma relação de apoio com a Smithsonian, né? Porque o maior acervo, as duas instituições que têm o maior acervo de povos originários, the First Nation People, é a Smithsonian e o Museu Nacional. E o Museu Nacional foi vítima desse incêndio. Quando o Museu Nacional pegou fogo, a Smithsonian estabeleceu uma relação de apoio para a revitalização do acervo, de empréstimo de acervo. E nós fomos, então, visitar e conhecer o acervo da Smithsonian, lá nos Estados Unidos. E nós encontramos lá, Agnes, um cabedal de informações. Existe um centro de estudos e pesquisa de línguas indígenas, dedicado a línguas indígenas. Existe um acervo só da parte da plumária, do artesanato, tudo eles catalogam. Indígena do Acre, indígena do Maranhão, indígena Guarani, bíblias escritas por índios em Guarani, muitas bíblias no acervo bibliográfico deles, da Smithsonian, né? Os índios Quechua, os índios Cree, os índios de Oklahoma, a história do povo Miâmia, a cidade de Miami, né? Hoje existe a cidade de Miami. Miami, conhece Miami? Então, Miami é uma língua indígena, é um povo indígena. Miami. O próprio povo que existia lá nesse local é que deu esse nome. Miami. Caramba! Miami. Aí a gente estudou sobre esse processo de língua de contato, né? Que é a língua o inglês, em contato com as línguas indígenas dos povos estadunidenses. Tá com probleminha. Indígena que existe no Brasil. Peraí, tava com um probleminha aqui. Tem um probleminha de áudio? Fala de novo esse pedaço que você estudou o contato da língua indígena com o inglês. Pega desse pedaço, por favor. A gente faz um estudo, Agnes, na UFRJ, com a relação de língua de contato, né? O contato com o indígena que fala a sua língua materna com a língua oficial, o português. Então, ele faz uma associação, ele aglutina. E tem uma mudança no processo fonético da língua, o próprio indígena. E nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Povos que têm a sua língua materna, né? São indígenas e vivem em solo americano e falam inglês. Quando eles falam inglês, eles mudam o som das palavras e trazem para a fonética da sua língua. O mesmo processo acontece no Brasil. São povos indígenas que falam língua indígena e que falam português. E quando trazem o som da palavra, mudam a pronúncia. Então, existem palavras nos Estados Unidos, existem lugares, regiões que são originários dos povos do The First Nation dos Estados Unidos. E dão nomes aos lugares. Por exemplo, existe um rio lá que se chama Potomac. Então, o americano fala Potomac. Aí o índio nativo de lá,
Fala Potomac, Potomac, Potomac. E é o rio dele, do povo dele. E existiam aldeias indígenas ali em torno, que hoje é território americano, um território do Estado, né? É um território oficial. Então, eu pude ter contato com eles, é lindíssimo. Eles também estão em contexto urbano, usando cocar, falando língua indígena e falando que a terra deles. Eles falam assim, os fenômenos climáticos, trovão, chuvas, aqueles, essas mudanças climáticas que dão essa... Furacão, essas coisas assim, furacão, ciclone, essas coisas. Isso, essas coisas. Os índios americanos falam que é fruto dessa desordenança, né, climática, que a natureza está sendo afetada, e eles fazem um ritual, e eles ouvem o som da natureza, eles têm um ritual próprio deles, né, do xamanismo americano, e eles ouvem a natureza. E quando tem esses fenômenos de hurricane, de terremoto, eles ouvem, eles sentem que vai ter. E eles avisam, né? E eles falam, ó, cuidado, né? E é muito lindo o trabalho deles. E é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Existem lojas, store, umas grandes lojas assim, com produtos dos índios americanos. Eles trabalham com umas pedras e uns cristais que são de dentro das aldeias dos índios americanos. E eles produzem o artesanato, aqueles colares, brincos de pedra, de cristal. Não são ricos, são pobres, mas que estão numa relação de inserção, e graças ao trabalho da Smithsonian. A Smithsonian é uma instituição americana, norte-americana, estadunidense, que faz essa mediação e proteção, tutela e proteção dos saberes indígenas, né? E convidam os indígenas de lá para falar, e um acervo e de uma qualidade de armazenamento, né, das informações indígenas, e eles respeitam os escritores indígenas brasileiros. Muitos dos arqueólogos e dos antropólogos e dos linguistas brasileiros aqui do Museu Nacional são respeitados lá dentro da Smithsonian, que é uma instituição acadêmica, de um porte acadêmico muito grande, e tem ligação com o Canadá, né? A Smithsonian tem uma ligação também com o Canadá. O Canadá hoje, Agnes, desenvolve uma pesquisa de ponta e de catalogação com as línguas dos The First Nations. E essa história, sabe a migração? Por exemplo, o tucano, né? O tucano, ele é da bacia amazônica. Observa os traços, fenótipos do tucano, né? Os povos amazônicos têm esses traços. E existe um estudo, uma pesquisa de traço fenótipo, né? Do fenotipo. Então, da estatura, né? Desse crânio, do cabelo, do formato dos olhos, toda essa parte óssea e genealógica, que tem uma relação com a migração dos povos e a relação territorial lá dos The First Nations asiáticos, né, que migraram aqui para as 3 Américas. Então, isso, Agnes, está dentro de um âmbito de pesquisa acadêmico por instituições do Canadá e dos Estados Unidos. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, isso é uma coisa muito séria. Muito bom, excelente. Nossa, essas informações são um tesouro para a gente, né? A gente ter acesso a
a esses saberes. Tem uma pergunta para o Carlos, e aí essa é a nossa última pergunta. A Cristina vai fazer essa pergunta para o Carlos. Depois, então, a gente vai fazer uma saudação final para se despedir, mas eu já gostaria de agradecer essa conversa, esse tempo que a gente teve aqui juntos, aprendendo, sabendo mais sobre os indígenas do Rio de Janeiro e do mundo todo, né? Porque a gente acabou de ouvir a Carolina falando desses povos que estão espalhados por toda a América, que antes não se chamava América, né, Carolina? Chamava Abya-Yala. Então, Abya-Yala. Então, a gente sabe que a gente tem uma história muito longa nesse lugar, né? Cris, faz a sua pergunta, minha querida, pro Carlos, para a gente encerrar essa conversa. Carlos, fala para a gente que apoio efetivo às instituições, de uma forma geral, às universidades, à sociedade civil, podem oferecer às causas dos povos indígenas, de maneira assim, bem efetiva. O que a gente pode fazer, de uma forma geral? Bom, Cristina, a gente sempre tem contato com as universidades. A gente queria mais apoio das universidades para que a gente pudesse caminhar mais. Só um instantinho. Valéria. Só um instantinho, Cristina. Sim, Cristina, me repita a pergunta novamente. De que forma assim, é efetiva, né? Que tipo de apoio efetivo às universidades, à sociedade civil, né? As instituições, de uma forma geral, podem dar colaborando? Sim, Cristina, é o seguinte, as universidades eles podem dar apoio fazendo essas parcerias que a gente gostaria de ter muito oficialmente, apesar que eles ajudam muito, como o FEJ, como a UF, como a Faculdade Rural, fazer mais por nós, pelos povos indígenas, para ter uma visibilidade, porque o índio continua invisível, em pleno século XXI, como falei naquela hora. A gente quer falar agora daqui para frente, num olhar amplo, porque nós temos algumas informações que a gente obteve, que vocês chamam de monografia. Nós temos monografia de uma das alunas lá da PUC, da Cândido Mendes e da UF, né? Então, nós queríamos ter esse estreitamento com as universidades, ter também espaços para nós, porque o índio, como eu acabo de falar, nós não temos espaço. As universidades, através das suas reitorias, nos ofereceram também uma parceria mais sólida. Como já temos hoje o CEDINDIA, podemos fazer isto, porque algumas universidades são como convidadas. Elas sabem, eles ouvem a gente, como que eles podem nos ajudar. Inclusive, a Unirio está presente, a UF está presente, mas só que ele não participa das nossas reuniões, a UERJ também não participa muito. Então, nós queríamos esse estreitamento para que a gente pudesse ter essa divulgação maior e melhor para os povos indígenas, porque nós estamos lutando agora por nós mesmos, levantando essa bandeira de levar esse conhecimento. A falta de parceria dificulta muito os povos indígenas. Por exemplo, a gente falou dos líderes espirituais pajés. Como é que o pajé vai ingressar, vai dar aula numa universidade, se ele não tem título, se ele não tem certificado? Apesar que nós, na Amazônia, temos essa falta de informação, especificamente, como buscar esses apoios dessa diversidade, porque temos alguns pajés que dão plantão como médicos, mas não tem título, não tem recurso para pagar um pajé. Então, queríamos saber dessa forma, discutir com a universidade essas pautas que faltam para nós, de divulgar melhor, como falei, da formação de líderes,
porque muitas das vezes temos muitos alunos agora em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, alguns alunos, ou em Brasília, para essa formação melhor, para que tenha essa titularidade, para que seja próprio gestor das suas escolas, para poder falar, já que se fala de bilíngue, ensino diferenciado, essas coisas todas, queremos essa parceria com as universidades, como que ela pode nos apoiar, dar mais essa força cultural para que a cultura dos povos indígenas seja mais vista, porque aqui nas aldeias dos Guarani nós temos essa dificuldade. Por exemplo, nós não temos professores efetivados, já estamos cobrando isso para o secretário de Cultura, que passa 2 anos de licença, depois tem que recontratar de novo. Isso acontece mesmo onde a Carolina está, a gente já discutiu muito em Maricá, com a prefeitura. Estamos discutindo em Angra. Nós temos alguns alunos que estão estudando na universidade, já são formados como Argemiro, o professor Argemiro lá de Sapucaí. Então, aqui no Rio de Janeiro, era para eles terem, os Guarani, era para ter nas aldeias uma mini universidade, para começar uma universidade, gerida por eles. Aqui tem muito mais condições do que eu na minha Amazônia, porque a Amazônia é muito difícil, muito longe. Por que aqui é mais fácil? Porque nós temos profissionais preparados com essa visão, intelectuais. Inclusive, essa pergunta também me foi feita lá em Angra, num dos eventos, qual seria o melhor modelo de apoiar os povos indígenas? Aí eu falei assim, olha, o modelo não se conseguiria, nós teríamos que pensar junto, porque o estrago já foi feito. Porque ao início do nosso aprendizado, foi tudo em português, nada na nossa língua. Ninguém sabia o que era caminho, ninguém sabia o que era um calçado, ninguém sabia o que era um avião. Não tem tradução nas nossas línguas. Aí veio essa ensino diferenciado, aí o pessoal disse assim, não vai ser muito fácil. Não vai ser fácil, porque esse projeto, esse bilíngue, só vai se vingar daqui 30, 40, 50 anos, que é um processo longo, que a nossa cultura sempre foi oralidade, via oralidade, nada de escrito. Por isso que a gente se perdeu muito com a morte dos nossos grandes líderes espirituais, dos nossos caciques, dos nossos benzedores, dos nossos baianos, que são os mestres de cantos e danças. Então, nunca foi registrado. Então, nós temos muito pouco acesso às universidades, aos museus que constituem a informação, porque no Museu do Índio tem muitas peças dos tucanos, mas não está exposto. Eu só fui ver lá no Museu do Índio como era a nossa casa antiga, onde nós vivíamos de 300, 400 pessoas, que foi feito pelo cientista etnólogo alemão Koch Grumber, entendeu? Então, Cristina, essa parceria seria importantíssima para os povos indígenas de terem universidade aqui no Rio de Janeiro, dos Guaranis. Eles querem aprender Guarani. Guarani ela é uma língua muito fácil de se aprender, porque foi a primeira língua que teve contato com o europeu. Ela é fácil de se cantar, de se escrever. Então, eu vejo essa necessidade aqui no estado do Rio de Janeiro, na Costa Verde. Nós temos muitos jovens que querem estudar, mas não tem oportunidade, tem que ter oportunidade. Como ele falou, tem que capacitar os povos indígenas. Os povos indígenas, nós tivemos muito problema de Covid agora há pouco tempo. Só a Sapucaí teve mais de 30 infectados. O cacique morreu no ano passado, o cacique Domingos, de falta de atenção, falta de oportunidade, entendeu? Então, já que somos poucos no país, seria, no meu entender de ignorante, seria mais fácil atender melhor os povos indígenas, porque é muito ruim você ser discriminado. O índio não pode ser cuidar com com medicina da cidade. Medicina é uma palavra nociva para os povos indígenas, e já que nós tínhamos as nossas ervas medicinais. Eu que sempre falo aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis, eu desenvolvo um trabalho na Faculdade de Medicina de Petrópolis, da FASE, sobre a erva medicinais com médicos homeopatas. Estamos desenvolvendo esse trabalho também na Santa Casa de Misericórdia, para que os povos indígenas sejam atendidos, os quilombolas,
os ciganos, estão fazendo esse trabalho, desenvolvendo com vários médicos profissionais. Então, essa parceria, que para mim, no meu ponto de vista, é muito importantíssimo, dessa visão nossa de ter essa parceria, mais contato com os povos indígenas. Não só lembrar o índio no mês de abril. É muito bom você ver o índio pintado, cheio de cocacha, cheio de arco e flecha. Esse é o índio verdadeiro. Quando você chega de celular na mão, computador na mão, com laptop na mão, não deixou de ser índio. Eu nunca vou deixar de ser índio por isso, porque por mais que eu esteja engravatado, de terno, nunca vou deixar de ser índio. Nasci índio, vou morrer índio. Sempre digo isso, Cristina. Nenhum índio vai ensinar um branco a ser branco e nenhum branco vai ensinar o índio a ser índio. Nós vamos simplesmente uma complementação, uma parceria, um diálogo estreitamente dos conhecimentos, dos saberes. Porque nenhum médico o cirurgião não vai fazer uma cirurgia sem saber. Ele vai praticar o que ele aprendeu. E nenhum pajé também vai fazer o benzimento sem saber. Ele vai fazer aplicando o que ele aprendeu ao longo da sua ancestralidade. O que é uma ancestralidade? De um passado remoto, de longos séculos, matematicamente, nós praticamos hoje. Mas essas práticas estão se extinguindo cada vez mais, porque muitos dos jovens, da nossa preocupação, vêm para a cidade sonhando que ele vai ser mais fácil. Chego aqui numa universidade de Campinas, em São Carlos, ou na USP, não é como eles estavam pensando. Ele veio no intuito de conhecer a cidade, não para estudar especificamente. Então, isso acontece muito. Então, essas universidades deveriam capacitar mais, como tive muitas conversas com a PUC, a gente faz o nosso trabalho de apresentação de artesanato, palestra, tudo, com psicólogo. Então, o que foi me dito lá, uns 4, 5 anos atrás, aí uma das diretoras disse o seguinte: o curso de serviço social, cacique tocando, aqui nós temos falta de indígena, negro já temos, falta de indígena. Então, eu tive que inscrever minha filha, ela se inscreveu e passou pelas cotas da PUC, e hoje ela formou-se pelo serviço social. Mas até agora não tem trabalho para ela. Tem canoa, mas não tem trabalho. É índio. Então, quer dar uma posição inferior, por mais que seja formado. Esse é o problema do índio. Então, eu vejo essa dificuldade para os povos indígenas, para isso que a gente luta, por isso que a gente está criando esse mecanismo, essas instituições indígenas aqui no Rio de Janeiro, para que haja esse elo de entendimento com governos estaduais, municipais e instituições também, como vocês estão aqui presentes, falando, levando essa informação para longa distância. Quem vê vai sentir quais são as necessidades, porque eu falo disso, pleno conhecimento, de plena consciência. Quando eu saí da minha aldeia, ninguém me obrigou a vir para o Rio de Janeiro. Eu vim por espontânea vontade, para conhecer. Também eu aprendi bastante. Então, o que é viver numa grande cidade? Porque teve na época, na década de 60 e 70, o projeto Rondon, onde os jovens de universidade iam para o campo para se formar mais e aprender mais. Chegava até nas comunidades indígenas, com um projeto chamado Integrar para Não Entregar. Então, nós estamos fazendo o contrário, estamos vindo para a cidade para trazer essas informações para a universidade. Não precisa mais o aluno partir para o campo para aprender. Nós estamos chegando aqui, trazendo essas informações. Como eu disse para o Suruí, lá de Rondônia, ele veio fazer a psicologia aqui, se não me falha a memória, ele veio para a IFIX, aí eu falei para ele: você está fazendo o contrário agora, o caminho é adverso. Você saiu da prática para aprender a teoria. Então, são esses dois mundos que a gente enfrenta, se confronta. Então, seria para mim, Cristina, esse o caminho ideal para que as universidades dessem essa visibilidade para os povos indígenas, porque cada vez mais a gente fica invisível.
quer dizer, como a gente fala, nas favelas tem indígena, que são descendentes. Na minha avó foi classada, eu tenho esse sangue. Quando a gente cria uma oficina ética, de consciência ética, os alunos saem com consciência, outra visão sobre os povos indígenas. Porque ao longo desses anos, das últimas décadas, eles só aprendem, essa juventude de hoje só aprendeu a ouvir a música da Xuxa. Vamos brincar de índio, e sai batendo a boca. Não é, isso é ofensivo para os povos indígenas. Isso também já discutimos com a Liesa, através da Expo Religião, a música sobre os índios. Por que se usa colocar de enfeite, aquela coisa artificial? É muito ofensivo. Índio que era pito, índio que era aquilo. Isso discutimos lá no arcebispado, lá na casa do arcebispo do Orani Tempesta, lá com vários setores, segmentos de religiões sobre isso. Por que não perguntaram? O estrago já está feito. Então, o índio não é consultado, o índio não é ouvido. Então, isso seria o papel das universidades, de nos ajudarem a compor as melhores ideias para nós ajudar. Então, isso eu levarei também para as aldeias, do que a gente está discutindo, e também vou levar na nossa próxima reunião, agora do CEDIND, a nossa discussão, essas pautas. E também eu fico muito feliz de estar ajudando os Tupinambá que estão sendo reconhecidos agora. São 30 pessoas lá no Arraial do Cabo, no lugar chamado Figueira. Vocês podem até pesquisar. Eles estão lá passando necessidades, passando dificuldades. Estamos ajudando. Eu estou partindo para que haja isso, reconhecimento a nível do Estado, a nível do município, para que eles também tenham um local digno para eles sobreviverem. É muito ruim eu ver, nesse meu impacto muito grande na grande cidade, quando cheguei, velhos dormindo, abandonados debaixo das marquises e viadutos, crianças pedindo esmola, passando fome. Então, eu vim de um lugar, Cristina, onde não tem delegacia de polícia, não tem a delegacia para punir carro de polícia, não, nós mesmos lá resolvemos, nossos próprios caciques resolvem, porque os caciques não estão lá para beneficiar nem prejudicar ninguém. Eu vim desse mundo, dessa visão, do meu olhar. Então, sim, quando chego aqui numa grande cidade como o Rio de Janeiro, eu me deparo com totalmente realidade diferente da minha, porque eu vim de uma cultura, de uma universidade, de um mundo diferente, porque o mundo meu era quadrado. Quando cheguei aqui, disseram que o mundo era redondo, tudo bem. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Eu estive na Europa 2 vezes, e eu não me encantei com nada. A minha Europa, eu disse, a minha Europa é Rio de Janeiro, além da minha Amazônia. Então, eu tenho as 2 experiências. Hoje eu tenho a experiência da cidade e da minha floresta amazônica. Então, eu tenho muito orgulho, quando eu digo eu sou indígena, sim, nasci índio, vivo como índio, vou morrer como índio, com muita alegria, como fizeram meus ancestrais, meus avós antigos, que levaram tudo. Mas isso aqui é a minha colaboração de levar até as escolas das nossas reservas, aldeias, ditas, porque é muito bom a gente querer saber de muita coisa. Então, essa é a realidade que eu tenho hoje, Cristina, Priscila. Sonhar é bom, realizar é melhor, tá bom? Ayun, É verdade. obrigado. Olha, nós agradecemos muito, muito mesmo, por tanta sabedoria compartilhada, tanto conhecimento e essa oportunidade de dialogar, de ouvir, de saber um pouco mais e melhor, né, desses povos que são os povos originários, os povos nativos, os povos fundadores, né, desse país imenso, né, tantas nações indígenas com tantas diferenças culturais, linguísticas, de espiritualidade, de alimentação, é muita riqueza. E, infelizmente, a gente não tem tido tanta oportunidade assim. Então, a gente faz questão de abrir esse nosso espaço para que os evangélicos possam ouvir essas riquezas sobre a Aldeia Maracanã, sobre os Potiguara, sobre os Tucano. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu
e ficou sabendo hoje aqui. Eu quero, em nome da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito do Núcleo do Rio de Janeiro, agradecer a presença do Carlos Tucano, nosso cacique da aldeia Maracanã, agradecer a presença da Carolina Potiguara, né, que é grande educadora entre os indígenas na luta pelo letramento nas línguas do tronco tupi, e às demais amigas que participaram dessa roda de conversa, Aileen, Cristina, Agnes, que estiveram aqui com a gente nessa tarde, que vai ser provavelmente transmitido à noite esse programa, né, essa entrevista. Então, a gente agradece essa conversa e essa oportunidade. Muito obrigada. Saibam que vocês podem contar conosco nessa luta, porque nós estamos ao lado do povo indígena, ok? Muito obrigada. Até logo. Fiquem com Deus, sejam abençoados. Saudações.